Redação do Socrative na aula do dia 1/9/2016, disciplina de Planejamento Tributário. Primeiro passo: elaborar um questionário. No caso de hoje, a matéria já havia sido explicada nas aulas anteriores e hoje seria a consolidação do conteúdo apresentado. Foram 6 questões fechadas, de 4 alternativas cada, e 2 questões abertas. O nível de dificuldade, médio, apesar das questões serem simples. Segundo passo: verificar a quantidade de máquinas disponíveis em sala. Os alunos utilizaram suas próprias máquinas para acessar a internet. Separar em grupos de trabalho, de maneira a permitir uma discussão e ainda manter o controle da sala. Como a turma possui 21 alunos, escolhi fazer 4 grupos, nomeando-os de 1 a 4. Terceiro passo: expliquei como funcionaria. Eles teriam 5 minutos para responder cada pergunta e eu utilizei a modalidade onde eu controlo a liberação das perguntas, de maneira a controlar o tempo. Após o término das questões, seria disponibilizado via AVA as respostas dos grupos, sem, no entanto, nomeá-los. De posse das respostas dos grupos, eles teriam a oportunidade de responder novamente ao questionário, dessa vez sem controle de tempo, onde poderiam alterar suas escolhas ou respostas. Aqui nós temos uma visão parcial dos grupos. Aqui o grupo 1, bem concentrado. Aqui nós temos o grupo 2 e o grupo 3. Observem que o nível de concentração dos grupos foi fantástico. Aqui novamente o grupo 3 e o grupo 2. Aqui o grupo 4. Aqui novamente o grupo 1. Uma análise da atividade. O comportamento dos alunos causou surpresa, pois as conversas em paralelo deixaram de acontecer. A impressão era que se divertiam com a atividade, fazendo do aprendizado de uma matéria complexa uma situação agradável. Aqui a gente vai ver um vídeo rápido, dessas situações, onde vai dar para a gente perceber, vamos dizer assim, que era sério ao mesmo tempo descontraído. Então a gente tinha uma concentração sem aquela rispidez. Então isso aqui foi interessante, ficou bem transparente isso. Aquele grupo ali é o grupo da cozinha. Aqui a filhinha da Janaína. Aqui a culpa deles se dispersarem foi uma brincadeira que eu fiz com o grupo 3, que é o grupo da cozinha.
Agora vamos ver como que ficaram as respostas dessa primeira etapa. Aqui nós temos um resumo das respostas dos grupos na primeira etapa, e onde eu vou estar apresentando também as perguntas e as respostas, as alternativas oferecidas aos alunos. Primeira pergunta: qual a finalidade do planejamento tributário? Primeira alternativa: escolher a forma de tributação menos onerosa para as empresas, observando apenas os desembolsos com impostos. A letra B: escolher a forma de tributação mais vantajosa para as empresas, observando os desembolsos com impostos e sua estrutura de controle. A letra C: escolher a forma de tributação ideal para as empresas, aliando o menor desembolso com impostos, a estrutura de controle necessária e os custos de manutenção dessa estrutura. Essa é a resposta correta. E a letra D: nenhuma finalidade prática, uma vez que a maioria das empresas abertas acabam sendo optantes pelo Simples Nacional e, com isso, eliminando qualquer possibilidade de planejamento efetivo. Então aqui a gente pode observar que um grupo escolheu a alternativa, uma vez a alternativa A, e os outros 3 grupos foram na alternativa correta, logo na primeira possibilidade. Aqui nós temos a questão 2 e a questão 3 na mesma tomada. Questão 2. Em se tratando da modalidade lucro real, é correto afirmar: letra A: existem empresas que são obrigadas a adotar essa forma de tributação em função de sua atividade, do seu faturamento e da sua estrutura. Alternativa B: qualquer empresa pode adotar essa modalidade de tributação. Alternativa C: é uma forma de tributação adequada para empresas onde a lucratividade é menor, por característica de suas atividades ou de sua estrutura. E alternativa D: todas as afirmativas anteriores estão corretas. 2 grupos escolheram a letra A, que está certa. Um grupo escolheu a letra B, que também está certa. Nenhum grupo escolheu a letra C, que também está certa. Um grupo escolheu então a resposta que seria a correta, que é a letra D. Todas as afirmativas anteriores estão corretas. A questão 3 é: em se tratando da modalidade de tributação pelo lucro presumido, é correto afirmar que, letra A: qualquer empresa pode adotar essa modalidade, não existindo restrições. Letra B: é uma modalidade ideal para empresas cuja margem de lucro seja maior que as bases determinadas pelo governo e que não seja obrigada a adotar a modalidade do lucro real. Alternativa C: é a modalidade ideal para empresas cuja margem de lucro seja menor que as bases determinadas pelo governo e que não seja obrigada a adotar a modalidade do lucro real. Letra D: as empresas obrigadas a adotar o Simples Nacional estão naturalmente impedidas de fazer uso dessa modalidade. A resposta correta é a letra B. A modalidade ideal para empresas cuja margem de lucro seja maior que as bases determinadas pelo governo. Essa aqui, um grupo respondeu nessa e outros 3 grupos responderam a letra C, que ela é justamente uma pegadinha. Observem que uma é oposta da outra. Número 4. Em se tratando da modalidade do Simples Nacional, é correto afirmar que, afirmativa A: qualquer empresa pode optar por essa modalidade tributária. Afirmativa B: qualquer empresa pode optar por essa modalidade tributária, desde que não seja obrigada a adotar outra forma de tributação. Como é uma modalidade onde as alíquotas são escalonadas, sempre apresentará vantagens para as empresas que a adotam.
E a alternativa D, nenhuma das respostas, nenhuma das afirmativas anteriores está correta. A afirmação correta aqui é a letra B. Qualquer empresa pode optar por essa modalidade tributária, desde que não seja obrigada a adotar outra forma de tributação. A questão 5, e aqui nós tivemos nessa aqui, dois grupos escolheram correto, os dois grupos escolheram a letra D, que não está correta. Na questão 5, nós temos, quanto à modalidade tributária, chamada de lucro arbitrado, podemos afirmar que é uma variante apenas do lucro real, na afirmativa A. Na afirmativa B, é uma variante apenas do lucro presumido. Na afirmativa C, é uma variante apenas do Simples Nacional. E na afirmativa D, nenhuma das respostas anteriores está correta. Essa é a escolha correta, todos os grupos fizeram a opção correta nessa questão 5. Na questão 6, nós tivemos, em se tratando da modalidade tributária denominada de lucro estimado, podemos afirmar que, letra A, é uma variante apenas do lucro real. Letra B, é uma variante apenas do lucro presumido. Letra C, é uma variante apenas do Simples Nacional. Letra D, nenhuma das respostas anteriores está correta. A resposta correta é a alternativa A, que ela é apenas para o lucro real. Todos os grupos fizeram a opção correta. A questão 7, que é uma questão aberta, em que época do ano devemos fazer a escolha da forma de tributação de uma empresa? O grupo 1 respondeu que é no mês de janeiro. O grupo 4 respondeu que é no mês de janeiro. O grupo 3 respondeu competência em janeiro, sendo o imposto recolhido em fevereiro. E o grupo 2 respondeu no início do ano, em janeiro. Todas as respostas, apesar de serem bem diretas, são corretas. A questão 8. O que deve ser feito pelo analista para que a empresa adote com segurança uma modalidade tributária? O grupo 1 respondeu fazer o planejamento tributário. O grupo 4 respondeu deve-se estudar diversos fatores específicos de cada caso, como análise do porte do negócio, área de atuação, estudo de mercado, planejamento de rendimento, faturamento anterior, para que assim a empresa não pague seriam tributos além do devido. O grupo 3 respondeu que o analista deve fazer um planejamento tributário, onde deve constar a análise de 4 aspectos, sendo ele o econômico-financeiro, o jurídico, o fiscal, físico-contábil, para se ter uma segurança na modalidade escolhida. E o grupo 2 respondeu que a importância está em não pagar tributos além do que é devido. Da mesma forma, não se deve pagar menos do que o devido. O analista deve ter conhecimento de quais modelos são aplicáveis a uma determinada empresa e regularmente verificar ainda se é o mais adequado. Na realidade, todas elas têm lógica, as respostas dos meninos nessa parte da disciplina. Eles vão estar... Aqui é uma preparação do que eles vão ter que fazer no fechamento do semestre. Bom, então agora nós vamos para a segunda fase. Eles tiveram então acesso às suas respostas e eu adotei uma modalidade onde eles tinham uma visualização daquilo que estava acontecendo. Nessa modalidade que eu adotei, eu deixei que eles verificassem se as respostas deles estavam ou não corretas. E eu adotei a modalidade do foguetinho. A modalidade do foguetinho, cada grupo foi separado por uma cor. E o interessante nessa modalidade é que a cada resposta correta, a navezinha vai evoluindo, Então nós vemos aqui que o grupo azul, ele não se recuperou, ele deixou aqui de fora, ele errou 2 questões, O
Os grupos Magenta e Lima, eles erraram uma questão. E o grupo que teve 100% de acerto foi o grupo Pêssego. Esse grupo azul foi o grupo 1, o grupo Magenta foi o grupo 4, o grupo Lima foi o grupo 3 e o grupo 2 foi o grupo Pêssego. Então a gente observa que eles tiveram uma evolução muito boa. Tá? O mais interessante disso é justamente isso, essa possibilidade de eles estarem interagindo, de eles estarem se sentindo numa situação agradável no aprendizado de uma matéria tão séria que é planejamento tributário. De uma maneira geral, é uma carga teórica muito grande que a gente tem que passar para eles. Isso fica maçante. E essa ferramenta me permitiu transformar aqueles momentos ali que às vezes são massacrantes, que você tem que ficar lendo. São várias e várias páginas de conteúdo. E eles conseguiram se divertir, respondendo, revendo o conteúdo e ao mesmo tempo se preparar para a avaliação que vai ser na próxima semana. Então, a avaliação que eu faço dessa atividade é que ela foi extremamente positiva. A gente tem que ter um cuidado muito grande na hora de elaborar as perguntas e as respostas para que elas fiquem bem claras. Em uma delas eu dei um vacilo porque eu esqueci de considerar o MEI, né? Porque o MEI justamente ele não é abordado nessa fase dessa matéria. Então eu acabei deixando o MEI de fora e um aluno comentou, reclamou, e onde eu deixei claro para ele como que ele deveria fazer, que ele não era para considerar o MEI, né, ao responder aquela pergunta. Tirando isso, foi tudo bem tranquilo, né? Muito tranquilo mesmo, foi uma coisa bem gostosa da gente estar fazendo. Eu espero repetir isso mais vezes com outras disciplinas. Com essa turma, com certeza eu vou ter que repetir, porque eles me cobraram isso, né? Eles gostaram muito de ter participado. Eu tinha que ter gravado mais depoimentos, mas nem sempre a gente consegue. A gente está concentrado, é a primeira vez que é feito, e a gente vai aprendendo com o tempo, né? Então a gente vai aprendendo quando a gente toma um tombinho, dá uma derrapada, e na próxima a gente já sabe que não vai deixar isso acontecer. Essa tela aqui, eu usei ela no Datashow. Até antes de chegar nessa modalidade, nessa revisão barra competição, né, eu estava utilizando o meu computador. Então justamente para eles não verem os resultados, não verem como que estava sendo. Quando veio para essa modalidade é que eu fui para o Datashow justamente porque eu queria que eles vissem essa situação aqui, tá? Vamos ver, nas próximas eu tento montar um relato mais elaborado, um registro mais elaborado, para poder dar o feedback para todo mundo. Um abraço para vocês.